Olá, como é bom estar com você, é sempre uma alegria. E o tema de hoje, nós vamos falar das consequências do pecado. No vídeo anterior, nós falávamos do pecado original. E hoje nós vamos falar sobre as consequências do pecado. A frase é tirada do Missal Romano, onde diz: ó feliz culpa que mereceu tal e tão grande Salvador. Eu amo essa frase, porque, como nós vimos no vídeo anterior, o demônio queria tirar de nós todos os bens, mas Deus, na sua infinita misericórdia, nos deu muito mais. Quais eram os dons que nós tínhamos? Para a gente entender, nós estamos falando sobre o pecado. Nós falamos sobre o pecado original e hoje as consequências. Antes do pecado original, antes do primeiro pecado, que é a desobediência a Deus, nós tínhamos alguns dons. E esses dons eram fundamentais para a nossa harmonia interior. E os dons que nós tínhamos o dom da imortalidade. O que era esse dom? É que nós não morreríamos da forma como a gente morre hoje, uma forma dolorosa. Então nós tínhamos o dom da imortalidade que com o pecado nós perdemos. O segundo dom que nós perdemos foi o dom da integridade. O que significa isso? Nós éramos imunes à concupiscência. Tinha dentro de nós uma harmonia interior. Por quê? Porque nós tínhamos esse dom da integridade. O terceiro dom que nós perdemos foi a impassibilidade, que é a ausência de sofrimento. O sofrimento, ele é fruto do pecado. Ele veio como fruto do pecado. E o quarto era a ciência moral infusa. O homem, ele estava apto a assumir suas responsabilidades diante de Deus, sem dificuldades. Então, após a queda, após o pecado original, o catecismo vai dizendo que o homem não conseguiu mais passar para nós o estado de santidade, que era a perfeita comunhão com Deus, e de justiça, que era a harmonia perfeita consigo. Então, o homem não conseguiu mais passar isso. E ele passou para nós o pecado original. Mas tem que ser injusto. Se foi ele que pecou, por que eu recebo isso? E eu sempre dou o testemunho de uma família. Eu sou de uma família, vou dar um exemplo, eu sou de uma família super rica e aí meus pais jogam todo o dinheiro, perdem todo o dinheiro num jogo. E aí nós vamos morar de aluguel num quartinho com toda a família. Fui eu que joguei, que apostei meu dinheiro no jogo? Não, mas eu assumo as consequências da minha família. Mas, então, por isso que nós recebemos o pecado original. Mas como nós já tivemos oportunidade de falar, Deus já nos deu muitos dons. Nós perdemos isso, mas através do batismo nós recuperamos. E o que é mais belo é ver. Diz Romanos que diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mesmo nós temos perdido tudo, Deus foi nos cumulando e a grande misericórdia de Deus para conosco foi nos ter dado Jesus. Porque através da nossa culpa, nós recebemos Jesus, que veio para salvar a mim e salvar a você. Vamos pedir a Deus essa graça de nós compreendermos que nós perdemos, é verdade, os dons preternaturais, mas Deus nos deu muito mais do que nós podíamos imaginar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, dá-nos essa graça de abraçarmos a Tua salvação. Senhor, nós pecamos, nós recebemos o pecado original transmitido pelos nossos primeiros pais, mas, Senhor, a Tua graça é maior. Muito obrigado porque o nosso pecado nos deu a graça de nós termos Jesus. E nós queremos, Senhor, viver em harmonia com Jesus. Dá-nos essa graça.
dá-nos essa graça. Mãezinha, intercede por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero terminar esse vídeo dizendo para você algo que eu já disse em vários vídeos. Não tem nada que Deus não possa fazer por você. Nós temos as consequências do pecado, mas a graça de Deus é maior. Que hoje, mesmo talvez nós não tenhamos acesso ainda a um sacerdote, faça uma confissão, você e Deus, colocando o seu pecado e pedindo a graça de Deus, porque Deus nos deu Jesus e Ele nos salva de tudo. Não há nada que Jesus não possa salvar dentro de nós. Shalom!